açúcar sul-americana, poderosa no meu trono. Eu não tenho dono. Olá, estamos iniciando o programa Ialudez em Pauta. Eu sou Caliane Nunes, advogada, presidente da Rede de Advogadas Ialudez, e estou aqui como apresentadora desse programa que irá tratar sobre os diversos temas do mundo do direito, os diversos temas que envolvem o universo feminino. É um programa destinado a todas, todos e todos que tenham interesse nos assuntos de relevância social. Então, aqui nós teremos a presença de juristas negras, de advogados negros, de promotores, de juízes, de pessoas comuns que queiram falar sobre os diversos temas que atinja a nossa sociedade de maneira geral. É um espaço em que nós, mulheres negras, teremos voz e vez para falar sobre os temas que nos atravessam, sobre os diversos atravessamentos que está presente no nosso cotidiano. Então, hoje, nós estamos aqui com a presença da doutora Larissa Leite, que é advogada, membro da diretoria, sócio fundadora das Ialudez, atualmente nossa diretora financeira, doutora Larissa Leite, que é também escritora, que é mestra em Direito de Família, que também é palestrante, professora, enfim, com vários adjetivos, estará aqui conosco hoje, compartilhando esse momento para poder falar um pouco sobre direito de família na contemporaneidade. Então, nós iremos falar sobre o divórcio, sobre o casamento, sobre a união estável, sobre o letramento racial, sobre a trajetória de doutora Larissa, e eu conto com vocês. Vamos lá, dar uma conferida nesse programa. Então, seja muito bem-vinda, doutora Larissa Leite, ao nosso programa Ialudez em Pauta. Doutora Larissa, que também é diretora financeira das Ialudez, da Rede Ialudez. Conta então para a gente, doutora, um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, como é que a senhora chega até aqui, até esse espaço? Conta para a gente. Então, é com grande honra e alegria, né, que estou aqui participando dessa entrevista com minha amiga Caliane Nunes, doutora Caliane Nunes. A gente se conheceu na Universidade Católica de Salvador e muito me honra poder contribuir um pouco com essa entrevista. Me chamo Larissa Santos Leite Alves, sou advogada formada pela Universidade Católica de Salvador. Como bem Caliane falou, integro a Rede de Advogadas Negras Ialudez, né? É uma rede que pauta nessa questão de fortalecimento e aquilombamento jurídico. E, além de ser advogada, eu sou mestre em família, na sociedade contemporânea pela Universidade Católica de Salvador também. E é isso, estou muito feliz e honrada com o convite. Maravilha. Conta pra gente como é que inicia essa sua trajetória, doutora, até a senhora se tornar. Estou chamando de senhora para formalizar, viu? Mas eu vou chamar de você também. Para até chegar nesse momento, desde o momento que você identifica a necessidade de estudar direito, de se tornar uma advogada atuante, que eu sei que você é, né? Aquela advogada barriga do balcão, aquela que trabalha e luta mesmo para garantir os direitos das pessoas que mais necessitam, até a questão da academia, de se tornar mestra, né? De pensar nessa questão da sua pesquisa. Então, a necessidade, né, de me tornar advogada, porque desde quando eu entendi que eu precisava ter uma formação, ter uma graduação, ela surgiu de uma necessidade de tentar fazer um pouco de justiça, né? Porque desde muito nova eu sofri racismo. O racismo se apresentou para mim aos 9 anos de idade. E então eu senti a necessidade de poder fazer algo para que outras pessoas não sofressem tanto quanto eu sofri na minha infância com o racismo, né? E ele tentou me apagar, mas eu fiz dessa circunstância desagradável e muito prejudicial enquanto criança uma mola propulsora para que eu pudesse tornar a minha formação como um objeto de transformação na minha vida e na vida das pessoas que me cercam. E então eu decidi fazer direito para ser advogada. Meu sonho era ser advogada e eu sempre tive um desejo de fazer justiça social. Por isso que a minha amiga Caliane, né, vou chamar de amiga, de doutora, enfim, minha referência também no direito, tem esse intuito, né, de poder ajudar as pessoas que me cercam e também trazer como ferramenta de sustentação mesmo, de sustento para a minha estrutura familiar. Então, surgiu essa necessidade, eu fiz a faculdade e eu queria seguir também na carreira acadêmica. Eu tinha interesse porque a educação, ela transforma.
Né? Da mesma forma que ela transformou a minha vida, que eu pude aprender, eu quero também transmitir para os meus descendentes e honrar a minha ancestralidade, né? Quem chegou antes e possibilitou que a gente alcançasse esses espaços, né, de conhecimento, que é muito importante. Né? O conhecimento, ele transforma a vida de fato. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele tira a gente do mundo da ignorância. Né? Perfeito, perfeito. Então, doutora, me diga também, em relação a ser uma mulher negra, né? Você trouxe aí essa questão do racismo que ele atravessa desde os 9 anos de idade, né? De se entender enquanto uma mulher negra. Então, como é ser hoje uma mulher negra e estar atuante no sistema de justiça? Então, a palavra de ordem é desafiador. É extremamente desafiador. Primeiro porque a gente precisa se posicionar. E o posicionamento, ele vai desde você estar, de fato, com o seu conhecimento arraigado, seu conhecimento fortalecido. Você tem que estar sempre na convicção de que você sabe. Você, além de saber, precisa transmitir que você sabe, para que as pessoas possam respeitar você enquanto profissional, enquanto advogada. E assim, os desafios, ele começa desde o momento que você pega a sua carteira, desde que você entra na faculdade, até quando você consegue passar no exame da ordem, pega a carteira da OAB e que você vai para a sua primeira audiência, quando você vai para o fórum, faz a sua primeira diligência, e muitas vezes você é questionada se você é advogada, o que é que você é naquele espaço. Porque as pessoas automaticamente não presumem que você é advogada, que você está ali. Muitas vezes eu estou aqui, como eu estou com o broche da OAB, de blazer, estou arrumada, e as pessoas questionam se eu realmente sou advogada. Então, esse confronto diário, a gente precisa realmente estar preparado, né, para enfrentar esses desafios, porque, infelizmente, a justiça, em que pese eu acreditei ser um lugar de promoção de igualdade, de fato, justiça, ficou um pouco aquém do que eu estudei, do que eu realmente acreditei que fosse possível. Infelizmente, o sistema de justiça ainda ele é muito, como é que eu posso dizer, desequilibrado quando o assunto é justiça social. Então, realmente, da minha parte, né, houve uma expectativa muito grande e ao me deparar com o cotidiano da advocacia, ele restou um tanto quanto frustrado e eu tento fazer dessa frustração, né, desse impacto entre a realidade e a questão do ideal de justiça, né, existe uma distinção, uma distância, um distanciamento, eu tento diminuir esses distanciamentos. Quando eu pego um caso que é me confiado, eu tento fazer da melhor maneira, de modo que tente diminuir um pouco o prejuízo daquele cliente, que traga para ele um pouco de sensação de justiça, em que pese, às vezes, a gente esbarre na morosidade e outros percalços que a gente sabe que a justiça, infelizmente, ela tem esses percalços, né? Perfeito. E acho que o dia a dia da advocacia traz muito essa questão da discriminação, né? Para a gente, Sim. como você muito bem colocou, né? Do nosso fenótipo, o estereótipo, não adianta estar com a roupa bem trajada, né? Como determina o sistema, com o broche da OAB, que as pessoas vão confundir a gente como parte, né? Que vão, eu lembro que você me contou uma vez uma história que estava na fila para poder ser atendida. Fila aí, para advogados. Conta aí pra gente essa história, como é que foi essa experiência péssima. Então, eu estava tem no fórum, né? Quem milita cotidianamente sabe que tem a fila de atendimento para parte e a fila de atendimento para advogados. Na entrada mesmo, no momento do cadastramento. Atualmente a OAB disponibilizou uma carteira em onde a gente já consegue um acesso direto, contudo, antes não era dessa forma. E eu estava na fila para advogados e foi me questionado se eu era advogada. Tipo assim, eu quero passar na frente. Mas eu sou advogada, eu estou aqui na fila. E a pessoa não acreditou que eu fosse advogada. Eu inclusive, brinquei, assim, outro dia, falei assim, vou falar que eu sou alienígena, porque, de repente, as pessoas possam entender o quanto isso como é que eu posso dizer, é desconfortável, o quanto isso é irritante. E, às vezes, você não está mais afim de dar uma resposta educativa. Você tem que realmente devolver um constrangimento para ver se a pessoa percebe que se eu estou na fila de advogada é porque, no mínimo, eu sei ler. Né? No mínimo, eu sei ler que eu sou advogada e estou ali fazendo jus ao meu direito de ser atendida com prioridade, justamente porque o advogado dentro dos fóruns tem essa prioridade, tem um elevador destinado, enfim, a gente tem umas prerrogativas provenientes da nossa profissão. Exatamente. É doloroso, né? Muito. E que bom que nós temos pessoas, eu como tenho você, como nós temos a rede, outras mulheres, você a mim, para poder compartilhar essas dores, porque talvez quem não passe por isso não entenda, não sabe o que é, né?
Só quem conhece e sabe, sente o que se passa, como diz a letra da música, né? Então, assim, fazer parte hoje de coletivos, porque eu sei que você, além de estar como diretora financeira da Rede Aludez, você faz parte do coletivo Luiz Gama, Esperança Garcia, da Black System Law. Então, assim, como é que você vê essa questão do aquilombamento, dessa necessidade da gente se agrupar enquanto advogadas negras, né? E em grupos que tenham homens e advogados negros também? Então, você tocou num ponto que é de extrema importância, né? Aquilombar-se, estar unido coletivamente, porque antes minha caminhada ela era muito sozinha, muito solitária. E aí, quando eu encontro, né, quando eu consigo me conectar, né, e me relacionar com esses coletivos, a caminhada deixou de ser individual e passou a ser coletiva e com suporte, com apoio. É como se você deixasse de... É como se suas esperanças elas fossem aumentadas. De fato, participar de rede, né, de advogadas negras é uma questão de identidade, de você perceber que você não está sozinho, que existem pessoas imbuídas do mesmo propósito. E assim, foi de suma importância. Isso realmente alavancou o meu estímulo, alavancou a minha carreira também, porque inclusive em uma das redes que eu participo, foi através dessa rede Black System Law que eu alcancei inclusive um prêmio que eu considero de extrema importância, porque de fato ele traz um reconhecimento da trajetória profissional, né, e da existência daquele profissional. E a Dione Assis, que é a presidente desse coletivo, dessa rede, ela criou essa premiação justamente para honrar, né, as advogadas negras que ela sempre soube que existia, mas ela não conseguia se conectar. Então essa foi uma grande ideia, até me arrepio de falar, porque imagine que ela conseguiu unir advogadas de todos os estados, né, em prol de mostrar para o mundo que nós existimos, que nós estamos aqui, que nós somos competentes, nós somos pessoas que, se nos for dada a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, tenho certeza que faremos um trabalho belíssimo e brilhante. E esse prêmio trouxe um reconhecimento, um posicionamento na minha carreira, né? Imagina, eu receber uma premiação enquanto advogada do direito das famílias, né? E fazer parte, inclusive, trouxe, né, esse engajamento também para a rede Aludez, e é uma rede que está mais próximo, tendo em vista que a gente tem um contato diário, a gente consegue trocar ideias, nos fortalecer, a gente dá um suporte emocional umas às outras. É, assim, extremamente gratificante, porque caminhar só, né, é algo, assim, muito, muito difícil, e como a gente vem de uma história que, via de regra, somos as primeiras a alcançarem a faculdade, a alcançarem uma graduação, a gente não tem um histórico de um familiar, de um parentesco na profissão, então a gente não tem uma referência. Quando a gente se movimenta coletivamente, a gente passa a ter uma referência, a gente passa a ter um suporte, tanto de emocional, como de conhecimento, de network, né? Tanto que as pessoas falam assim, network. Então, é realmente um fortalecimento e um empoderamento do advogado em relação a essas redes. Maravilha. É nessa perspectiva mesmo, né, de quilombo, de espaço, de recriar aquele espaço em que os nossos antepassados, né, puderam estar juntos e fazerem essas trocas, né, de fortalecimento mesmo, e hoje a gente acaba recriando isso, que a gente acaba falando dessa ideia do quilombo jurídico, do aquilombamento jurídico, né, e é muito importante que existam diversos movimentos, como a Black System Law, que eu também faço parte, como as próprias Aludez, né? Porque quanto mais movimentos tiverem de fortalecimento, as juristas negras também, né? É importante para que a gente faça essa troca, tendo em vista que nós não viemos, como você muito bem falou, de uma trajetória familiar, né? Como se fala, com o nome na porta, né? Nós não viemos de famílias abastadas que têm o nome na porta do escritório, e nós precisamos construir a nossa própria trajetória. Então, nada melhor do que se afinizar com pessoas que tenham as mesmas dores, as mesmas questões, né? Porque eu acho que dá para a gente poder se fortalecer e irmos nos fortalecendo nesse sentido. Mas que bate-papo ótimo, né, Larissa? Inicialmente, assim, para a gente trazer a sua história, porque a nossa história precisa ser contada, as escrevivências, como bem diz, né, a nossa Conceição Evarista, a gente precisa contar as nossas vivências, e é super importante para a gente estar com você aqui nesse momento. Vamos para um intervalinho rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Olá, gente! Estou passando aqui para dizer para vocês que todos os sábados vocês assistem aqui na TV Quirimurê o programa Conversa de Preta, às 16 horas. E na segunda-feira, às 21 horas, a gente tem reprise, tá bom? Então, até lá, sábado, aqui na TV Quirimurê, Conversa de Preta.
Estamos de volta com o programa Yaludez em Pauta, hoje discutindo o direito de família na atualidade, aqui nesse espaço maravilhoso que é o espaço do Vale do Dendê. Mandar um forte abraço para Paulo Rogério, nosso grande parceiro, que está aqui nos apoiando nessa empreitada, que é trazer conhecimento, levar conhecimento, trazer o debate para a sociedade acerca dos diversos temas que envolvem não só o mundo jurídico, né, trazer esse histórico todo de uma maneira prática para que as pessoas, o nosso público, né, homens, mulheres, negros, negras, brancos, indígenas, possam ter acesso, mas que também possamos discutir temáticas que envolvem as mulheres, né, que envolvem a violência contra a mulher, que envolve o mundo do trabalho, trazer mesmo as grandes mulheres, como a doutora Larissa Leite, que está aqui presente com a gente, nesse processo de discussão e de debate sobre esses diversos temas que nos atravessam. E retomando a nossa entrevista, o nosso programa de hoje, doutora Larissa Leite, que está aqui, que é uma grande componente e super importante para a rede Yaludez, a nossa diretora financeira, que é mestra em Direito de Família e Contemporaneidade também, né? Advogada na área de família, é uma grande referência no direito, principalmente para mim. Doutora Larissa, fale um pouco dessa perspectiva para a gente, do direito de família. O que é que tem mudado? Como é que você enxerga hoje, enquanto, inclusive, essa grande intelectual que é, essa nova perspectiva das mudanças que vieram ocorrendo no direito de família nos últimos tempos? Então, o direito das famílias, ele evoluiu muito, né, nos últimos 20 anos, diga-se de passagem, 20, 25 anos aproximadamente. Anteriormente, né, antigamente, na época em que existia uma evidência do patriarcado, né, as mulheres não tinham tanta, como é que eu posso dizer, autonomia, na verdade, praticamente nenhuma autonomia. E a legislação, visando justamente se adequar a uma realidade social, passou a possibilitar o divórcio, passou a possibilitar a questão de multiparentalidade, a questão do casamento homoafetivo. Então, de fato, o conceito de família, né, ele modificou-se no curso do tempo, visando justamente se adequar a uma realidade social, né, um fato social, porque primeiro surge o fato social para que depois a legislação regulamente esse fato social. E, de fato, as famílias deixou de ter aquela característica que a gente costuma até dizer de família margarina, né? Família de propaganda de margarina, aquela família pai, mãe, filho. Então, existe a família, a questão de parentalidade por adoção, por vínculo biológico, a questão da família homoafetiva, a questão, inclusive, que é o meu tema, foi o meu tema da dissertação de mestrado, as famílias simultâneas, em que pese ainda não há um reconhecimento jurídico legal, elas existem e é uma realidade. Inclusive, é uma realidade que eu costumo dizer ancestral, porque a não monogamia, ela é algo que vem da nossa ancestralidade, tendo em vista que a monogamia, ela é algo trazido pelos europeus, né, pela questão eurocêntrica, brancocêntrica. E, de fato, a família, ela remodelou-se no curso do espaço, e família tornou-se também uma ligação por afetividade, não necessariamente uma questão de vínculo sanguíneo. E esse olhar é importantíssimo, né, que a gente tem dentro do direito das famílias, que tenhamos juristas com esse olhar, né, um olhar que não tenha preconceitos, um olhar de fato inclinado para as relações que estão surgindo no curso do tempo. E não idealize que família é apenas aquele tipo, porque não nos cabe mais. Né? A família pode ser formada por um avó e um neto, a família pode ser formada por irmãos, a família pode ser formada, inclusive, sem os pais, né? Com duas mães, com dois pais. E todas essas famílias, elas precisam ser resguardadas perante a Constituição, porque a Constituição, assim, prevê que a família é a base da sociedade e merece a proteção. A gente não pode mais ter esse olhar preconceituoso em detrimento das famílias que surgem, né, no curso do espaço do tempo. Que show de aula de direito de família. Pois é, doutora. Então, pensando nessa questão ainda da família, quando falamos sobre a família negra, as famílias negras, você trouxe essa questão das diferentes formas de família hoje, né? Então, quando nós pensamos nas famílias negras, que não é, em muitos casos, aquela família de margarina, como foi bem colocado aí, como é que isso se configura? Como é que se configura nas relações com seus clientes, que eu imagino que a maioria deles, né,
sejam pessoas Sejam negras. pessoas negras. Quais são os maiores desafios assim enfrentados? É a questão de alimentos, como é a questão de adoção, é questão de divórcio, como é assim no dia a dia? Então, a família afrocentrada, né, que é um tipo de família onde tem como o centro ali do convívio pessoas negras, né, tanto o pilar, o homem, a mulher, pessoas negras, ou uma mulher e outra mulher, a maior dificuldade que eu percebo dos casos que eu atendo é justamente a conscientização dos seus direitos. Né? Muitas vezes, o que a gente chama, inclusive, de união estável, as pessoas se relacionam durante um tempo e aí as pessoas me perguntam, doutora, quanto tempo configura a união estável? Não há um tempo estabelecido, isso não é mais regra. A legislação anteriormente trazia 2 anos de convivência, agora percebeu-se que a família ela pode se formar sem que haja não dá para estipular um tempo. Né? Imagina, você vai estipular um tempo para o afeto, um tempo para que este arranjo se configure então como uma entidade familiar. E a maior dificuldade é essa conscientização dos direitos, a questão, muitas vezes, que os bens adquiridos no curso daquela união são bens que não estão regulares, né, não estão pautados no registro do cartório de imóveis. Então, é algo que a gente precisa entender que há uma especificidade, há um direito, sim, mas, por vezes, há um distanciamento entre o direito e o exercício deste direito. Como que pode exercer. Então, tem muita dificuldade, justamente porque não compreendem o que é união estável, não entendem muitas vezes que estão dentro dessa união estável e acredita que não seria possível, por exemplo, pedir uma pensão de alimentos para aquela ex-companheira, por entender que não estava dentro de uma relação registrada. E é possível, sim, desde que haja a lei, né, ela determina que a união estável ela se configura quando ela é pública, duradoura e com o intuito de constituir família. Inclusive, não há nenhuma exigência de que tenha o mesmo teto, que estejam sob o mesmo teto, mas que ela tenha essas características, né, de ostentabilidade. O que seria essa ostentabilidade? Por onde você passa, as pessoas não tenham dúvidas que ali é uma família, que ali há um relacionamento sério, com o intuito de constituir uma entidade familiar. Então, essas são as características, né? Onde tem afetividade, onde tem um vínculo afetivo, muitas vezes também tem a dependência econômica. Enfim, essas são as características norteadoras da formação de uma união estável. Mas aí, doutora, agora, acho que é uma dúvida geral. O namoro e a união estável? Porque a partir do momento que temos a ideia, né, da relação pública notória com o intuito de formar família, aí até onde é que fica esse limite aí da relação de namoro com a relação de união estável? Então, inclusive, surgiu até uma questão interessante. Outro dia, um jurista renomado, Fábio Souza, estava falando sobre contratos de namoro. Justamente porque existe a característica para a união estável, mas o que é que diferenciaria do namoro? O que difere do namoro é justamente a ausência de pretensão de um dia constituir família, ou de naquele momento constituir família. Por vezes, a pessoa quando namora, elas não têm planos de fazer, né, de formar família. O namoro, ele acontece de um modo bem menos despretensioso. Então, o ânimos, não há um affetio maritalis, que é justamente aquela ideia de que as pessoas são casadas. Toda a convivência ela é pautada em um romance, em algo que ainda não... Tanto que muitas vezes fala assim, vamos casar? Não, ainda está cedo. Perceba que até a forma como a pessoa se comporta na sociedade é diferente. Não pensam em ter filhos, não começam a fazer planos financeiros. Agora, a partir do momento que elas começam a ter planos de constituir e começa a se comportar de modo a constituir, né, muitas vezes começa justamente em comprar algo juntos, né, de fazer uma conta conjunta. Então, as provas, né, em relação à união estável, essa inclusive é uma dificuldade, né, do judiciário discernir, mas sempre quando a gente... Por quê? Quando o relacionamento é escondido, dificilmente você vai ter uma testemunha. Mas quando o relacionamento ele é aberto, ele é público, ele é notório, tudo vai configurar, até como a pessoa apresenta o seu parceiro para a sociedade. Se apresenta como minha namorada, de fato, o intuito todo é que, de fato, aquilo ali ainda seja o estágio de namoro. Então, por isso que muitas vezes a pessoa quer fazer um contrato de namoro. Estou fazendo um contrato de namoro aqui porque realmente... Mas é a questão, vai afastar, doutora, eventual reconhecimento de união estável? A união estável, ela sempre antecede, é uma questão fática. Então, por mais que você viva em união estável, mas de maneira a evitar
uma comunicabilidade de bens, faça um contrato de namoro, ele pode ser desvinculado, ele pode ser desfeito sob a ótica no judiciário quando existem provas que antecedem aquele contrato. Da mesma forma como tem pessoas que fazem um contrato de união estável só para fins de obter uma dependência de um plano de saúde. Então, se não restar futuramente a pessoa querendo valer-se daquela questão específica e esporádica ali só para poder ter esse acesso ao plano de saúde, simplesmente quer posteriormente pleitear bens e não há provas de que de fato convivia como se casados fossem. É aquela lógica, viver como se casados fossem. Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, enfim, estar sempre passando juntos ali com a família, com partilha de planos e até mesmo com a questão de dependência econômica. E o próprio romance, o estar junto, né? A questão afetiva mesmo. Se não tiver provas nesse sentido, não tiver fotos, não tiver... Teve casos que a pessoa conseguiu provar com aquele sócio-torcedor. Tinha todos os jogos ia juntos, moravam juntos, compartilhava de fato ali a escova de dente de estar juntos. A família sempre conheceu como noiva, como esposa, como companheira, e depois a pessoa dizer, não, estava só... Tem até um caso bem parecido, né, que foi midiático, né, o caso do ex-BBB. Né? Não, está só se conhecendo. Então, assim, é complicado você informar que está só se conhecendo, quando, na verdade, as provas falam por si só e existem provas inequívocas. Então, se fizer uma boa prova, uma prova adequada, com certeza o judiciário vai saber discernir o que é namoro, o que é noivado e o que é a união estável e o casamento independente, porque o casamento é a prova constituída mesmo da certidão, né, do registro do casamento. Maravilha, que aula, senhores, que aula. A doutora Larissa, como sempre, brilhante, trazendo esse aspecto tão, que parece que é um detalhe, mas que as pessoas acabam tendo sérios problemas, inclusive, né, para poder identificar, para poder, inclusive, reivindicar seus direitos, principalmente as mulheres, né, os homens também, mas as mulheres muito mais. Para poder conseguirem identificar seus direitos nesse processo. Mas ainda tem um detalhe que eu ia aproveitando sua presença aqui, que é o casamento. Que aí, né, já falou de namoro, falou de noivado, de união estável, e o casamento? O que é que diferencia o casamento da união estável? Porque as pessoas podem estar se relacionando e pensar, não, eu quero casar. Eu quero constituir uma união estável. Muda o status, a pessoa, né, o estado civil muda para casado, para solteiro, na união estável. Como é que configura? Eu sei que no casamento existe o dever de fidelidade, já na união estável talvez não. Então traga assim para a gente o que é, nos detalhes que você puder aqui trazer a diferença. Então, o casamento, por exemplo, quando ele é celebrado, justamente existe a celebração do casamento, que ela é pública, né, tem que ser uma celebração pública, e o registro do casamento civil, é no cartório de pessoas naturais. É o mesmo cartório onde a gente nasce, é o que a gente registra o casamento. Inclusive, na sua certidão de nascimento, vai constar lá que você é casado, né? Você apresenta essa documentação. Já a união estável, não. Ela é uma questão fática. Ela não necessita ser levada a registro para que ela passe a existir. Pelo contrário, ela precisa existir para que, posteriormente, ela seja levada a registro. Ninguém chega assim, vamos fazer uma união estável aqui a partir de agora. Não. Primeiro, ela surge justamente de uma realidade fática para que depois seja levada a registro. E esse registro, onde é que é feito? No tabelionato de notas. Esse registro não é feito no cartório de registro de pessoas naturais. É no tabelionato de notas, que tem funções distintas. E, para além dessa questão, a união estável ela não muda, o estado civil ela continua solteira, e a gente costuma classificar a pessoa numa procuração ou até num contrato, quando ela afirma, de que é solteiro, entre parênteses, com união estável, reconhecida, ou de fato. E o casamento não, o estado civil muda. Tanto que depois que você casa, você nunca mais volta a ser solteiro, você volta a ser divorciado ou viúvo, mas solteiro nunca mais. Então, de fato, tem essa distinção. Para além também de consequências nessa questão assim, de sogra, né? Não existe sogra. Uma vez sogra, mas sempre tem os impedimentos até em relação à sogra. Já na união estável, ainda isso tem essa discussão. Então, tem várias diferenças e, inclusive, a Constituição não prevê que elas são iguais, não. São institutos distintos, têm características distintas, com regimes jurídicos bem diferenciados, né? O matrimônio é uma coisa, a união estável é outra. Tanto que a lei fala que o legislador facilitará a sua conversão em casamento. A união estável poderá facilitar a conversão em casamento. Então,
são questões distintas e eu defendo isso de maneira ferrenha. Inclusive, na minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma diferenciação justamente com todas as características. A gente poderia passar aqui horas falando dessas diferenciações, mas a principal, que é importante falar, é sobre o surgimento de ambas as instituições familiares. Maravilha, maravilha. Informação de qualidade, detalhada, de maneira nítida, para que todo mundo saiba esses detalhes que às vezes a gente não se apega e precisa, né, se aprofundar um pouco mais. Eu quero agradecer a esse bloco, né, a atenção de vocês por esse momento. Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos daqui a pouco com esse bate-papo maravilhoso com a doutora Larissa Leite, que está aqui trazendo o tema direito de família na contemporaneidade, trazendo a sua trajetória enquanto mulher negra, utilizando esse espaço das IALUDEs em Pauta para ter a sua voz clamada e a comunicação alcançada aí para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa IALUDEs em Pauta, hoje falando sobre direito de família na contemporaneidade. Quero inicialmente agradecer aqui, né, iniciando esse bloco, agradecer ao espaço Vale do Dendê, que é um espaço, inclusive, que é utilizado para a realização de eventos. Então, o contato do Vale do Dendê está aí, esse nosso grande parceiro que está aqui conosco, né, nos apoiando para a execução desse programa que vai levar informação de qualidade, informações sobre o mundo jurídico para todas as pessoas, que é algo que urge nessa sociedade. Então, hoje, dando continuidade a esse bate-papo, nós estamos aqui com a doutora Larissa Leite, falando um pouco sobre direito de família, falando um pouco sobre o dia a dia do direito de família, trazendo um pouco da trajetória de vida dela. E Larissa Leite tem mais uma questão, que além de ser advogada e mestra, ela também é educadora, é formadora de opinião, professora, e nós estaremos falando um pouco sobre o curso de letramento racial, né, doutora, que é um curso em que a Rede IALUDEs está promovendo, que acontecerá agora nesse mês de julho, que é o mês também em comemoração ao Julho das Pretas. A doutora Larissa será uma das pessoas que irá ministrar essas aulas, né, esse módulo. Fala um pouco para a gente, doutora, como é a experiência, para que serve esse curso, como é que a senhora se vê estando nesse lugar de formadora de opinião sobre a questão racial no Brasil? Então, o curso é de extrema importância, porque não podemos mais passar por situações que a sociedade, enquanto muitas vezes por não ter o letramento racial, faz com que pessoas pretas passem no seu cotidiano. Não dá mais para não enxergar essa realidade do racismo na nossa sociedade. E o curso ele surge dessa necessidade de conscientizar as pessoas. O curso chega com um alcance incrível, onde inclusive em alguns jornais foi publicada essa informação, então ele consegue alcançar diversos telespectadores, leitores de jornais aqui da capital baiana, assim como no todo o estado, né, e no Brasil. Então, o curso surge dessa importância, né, diante de diversos acontecimentos nos últimos anos, tanto no futebol, quanto a gente veio tantos jogadores de futebol sofrendo racismo cotidianamente, reiteradamente. Então, para combater o racismo, a gente precisa letrar as pessoas para que elas sejam antirracistas, para que elas compreendam a importância, né, de entender o quanto a pessoa preta ela merece respeito, ela é pessoa digna de direito e que não pode mais a sociedade tratar as pessoas pretas de maneira, como que eu posso, criminosa, né? Porque o racismo ele é crime. E assim, para todas as vezes que a gente perceber que há uma violação, a gente precisa fortalecer e educar essa sociedade, assim como punir o racista. Então, o tema que eu abordarei é onde o racismo se esconde, né? Onde está o racismo? O racismo está nas escolas, o racismo está nos estádios de futebol, o racismo está no sistema de justiça, inclusive. Então, a gente precisa, de fato, letrar a sociedade para que possamos formar uma sociedade minimamente equitativa, igualitária, para alcançar o ideal, né, de bem comum, né?
É isso. Maravilha. Quando pensamos no letramento, que é um termo atual, né, mas trazido da pedagogia, pensando nessa perspectiva, inclusive, da educação antirracista, é o que é o letrar, né, doutora? Letrar, ele está vinculado à questão da leitura e da escrita. Lá atrás, quando estamos nos anos iniciais de aprendizagem, nós aprendemos a ler e a escrever, mas, para além disso, interpretar. Então, existe essa necessidade da interpretação do racismo, porque todo mundo sabe que o racismo existe, né, doutora? Existe. Mas é como você bem trouxe. Aonde ele se esconde, teoricamente, na verdade, na prática, não só na teoria, na prática, em todos os lugares, porque ele é estrutural dessa sociedade. Mas o que falta, muitas vezes, acho que é essa compreensão desse lugar subjetivo, de onde é que está entranhado na estrutura social a questão do racismo. Então, trazer essa temática, ela é muito cara e, né, importante para a gente que, inclusive, vivencia o racismo o tempo todo, mas que precisa também tirar a venda dos olhos das pessoas para que elas possam entender e se perceber. Porque muitas vezes as pessoas até dizem, né, doutora, que nunca sofreram racismo, pessoas negras, retintas, do último tom, como o pessoal costuma brincar dizendo, que nunca sofreram racismo, mas o porquê será, né? Onde é que será que está essa falta de identificação? Exato. Como eu já tive colegas que falaram, nunca sofri racismo, impossível. Eu costumo dizer que se você é pardo, preto e mora em Salvador, tem 30 anos e dizer que nunca sofreu racismo é algo realmente a ser estudado, porque o racismo ele se apresenta de várias formas, num olhar, num comportamento, porque o corpo fala, né? Porque a gente não verbaliza, o corpo fala. E quando a gente traz esse curso de letramento, a gente explica, a gente conscientiza, a gente traz o preto para o centro, o preto como produtor de conhecimento, o preto como produtor de criações, porque, infelizmente, o racismo, historicamente, ele tenta o apagamento de história, apagamento de nós, pessoas pretas, eles apagam nossa história de modo a entender, a compreender que nós não somos produtores de conhecimento ou criadores de diversas circunstâncias e produtos que existem hoje, que é a criação do nosso povo preto. Né? As pessoas tentam, inclusive, se apropriar culturalmente do que nossos ancestrais trouxeram a duras penas. Porque, de fato, a gente tem mais tempo de escravidão do que de desescravização. Então, a gente vive nesse compasso de tentar diminuir os impactos deixados pelo período que fomos, né, que houve a escravização. Então, a gente precisa, de fato, levantar essa bandeira de combate ao racismo e que surjam mais cursos nesse propósito, porque essa desconstrução, desconstruir para construir, né, ela caminha a passos lentos ainda, muito menos do que a gente precisa, necessita, porque cotidianamente, todos os dias, a gente vê na reportagem, e se está na reportagem é porque a cada minuto alguém está sofrendo racismo em algum canto desse país, ou no mundo, enfim. Aí a gente precisa, de fato, aquilombar-se e criar ferramentas, e o letramento surge como uma das ferramentas para fins de que a gente possa ter uma sociedade antirracista, né? E é isso, eu agradeço bastante essa oportunidade de poder compartilhar, porque da mesma forma que eu pude me letrar racialmente e compreender o nosso lugar no espaço, a nossa importância, né, da nossa história, eu também daria a oportunidade a outras pessoas, através do conhecimento que eu adquiri, poder letrar-se racialmente também. Perfeito. E também é importante falar, doutora, sobre essa perspectiva, né, do nome letramento, mas que é muito mais num processo de consciência, né, de conscientização, de você trazer essa consciência negra, das pessoas conseguirem se enxergar enquanto pessoas negras e enxergarem que muitas vezes estão tendo seus direitos violados enquanto pessoas negras. Então, eu acho que uma das missões das IALUDEs é justamente levar essa conscientização, né, que talvez vá até para além do letramento, mas é a consciência, fazer com que, auxiliar, na verdade, as pessoas a terem essa ideia e essa percepção do que é vivenciar o racismo no dia a dia. Conta pra gente, doutora, já teve algum caso de racismo assim que você sei que já teve, já foi relatado, né, da história da fila e tal, mas conta aí lá de trás a sua história, assim, um pouco, já quando é que você conseguiu perceber, a memória recente que você tem, assim, de qual foi o caso de racismo, assim, que você já vivenciou? Assim, o que me chamou a atenção na minha fase adulta, eu trabalhei, né, fui procuradora em um conselho, e, por vezes, eu atendia pessoas por telefone, e essa é o mais comum. Por telefone, eu passava todas as orientações, as explicações, mas quando a pessoa ia na instituição e que procurava, né, por doutora Larissa Leite,
elas nunca imaginavam que Larissa Leite seria uma mulher preta, fenotipicamente preta, de cabelo cacheado, né, e com tanto conhecimento, porque de fato há um choque. Eles não associam a mulher preta como produtora de conhecimento. E aquilo era assim, naquele momento eu percebi que a pessoa estava de negação. Não imaginei que você, né, que era você tão nova. Aí vem aquela coisa, tão novinha, não sou tão nova. E a gente sabe que aquela surpresa, ela não é uma surpresa à toa, né? E essa, assim, eu poderia falar vários casos. E na escola eram apelidos que antigamente a gente achava que era bullying. Mas eu tive uma professora de história que ela foi muito Tinha que ser professora de história. certeira. Ela percebeu que o que eu sofria na escola era racismo, e então a gente começou a fazer trabalho na escola sobre racismo. E eu comecei a ouvir músicas, né, que falavam sobre empoderamento, e eu amava aquela música de Daniel Mercury, Pérola Negra, né? E assim, a gente precisa realmente, essa necessidade, né, de você entender a sua história, de você entender que você é potência, de que você é uma mulher empoderada, de que você pode sim romper as fronteiras do racismo, que elas são destruidoras. São difíceis, mas a gente tem a capacidade de se reerguer, principalmente coletivamente. Por isso que eu falo da importância dos coletivos. Inclusive, eu queria deixar um agradecimento para o coletivo Esperança Garcia Luiz Gama, que é um coletivo que eu tenho muita admiração, a presidente Gabi Maffei. E é isso, a gente precisa realmente aquilombar-se, né, para que possamos sobreviver e viver, né, para que nós possamos resistir, né, e trazer um pouco, assim, um mundo um pouco melhor para os nossos descendentes, né, nossos que vierem depois da gente. Maravilha. Eu acho que esse movimento que nós estamos fazendo é um movimento revolucionário, né? Entendendo que nossos passos vêm de longe, a gente nunca pode esquecer disso, que vieram outras e outros, né, muito antes da gente, que pavimentaram esse caminho para que hoje nós possamos estar aí lançando um curso online para todo o Brasil, né, em que todas as pessoas podem acessar, né, a ideia da democratização do conhecimento. É isso. Acho que a gente finaliza esse bloco. Nós estamos aqui hoje falando sobre direito de família na contemporaneidade. O tema direito de família ele está totalmente atrelado à questão racial, e trazemos também aqui a temática sobre o possível letramento racial, sobre a importância de debater o racismo dentro do direito e na sociedade como um todo. Contamos com a presença da doutora Larissa Leite. Quero, inclusive, aqui registrar os agradecimentos a Dina Lopes, a TV Quirimurê, a Vasco Guzoli, que nos está permitindo, né, em parceria, realizar esse programa maravilhoso, esse programa que está levando informações para toda a sociedade. E vamos encerrar esse bloco, doutora, para tomar uma águazinha ali. Daqui a pouco nós estamos finalizando o programa. Agradecer a você que ficou aqui até esse momento, acompanhando esse bate-papo, né, tão informativo, tão gostoso para a gente. Vamos ali, daqui a pouco estaremos de volta. Olá, gente! Estou passando aqui para dizer para vocês que todos os sábados vocês assistem aqui na TV Quirimurê o programa Conversa de Preta, às 16 horas. E na segunda-feira, às 21 horas, a gente tem reprise, tá bom? Então, até lá, sábado, aqui na TV Quirimurê, Conversa de Preta. Estamos de volta com o programa Yaludez em Pauta, hoje falando um pouco sobre o direito de família na contemporaneidade, contando com a presença da doutora Larissa Leite, que está aqui trazendo um pouco do seu vasto conhecimento, compartilhando conosco, tirando dúvidas acerca do direito de família, trazendo sua trajetória enquanto mulher negra, jurista, advogada, intelectual, e falando também um pouco sobre a questão racial, o letramento racial, a importância. Doutora Larissa, que estará presente no nosso curso de letramento racial promovido pela Rede Yaludez, que o título do curso é Letramento Racial Silenciando, Trazendo Silêncios, né? E aí, doutora Larissa estará ministrando um dos módulos. Então, doutora, retomando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, fale um pouco sobre a sua pesquisa, sobre as famílias simultâneas, de que maneira a senhora trouxe esse recorte, né, racial para a sua pesquisa. Tem a questão do livro também, que a gente vai falar um pouco depois, mas vamos falar um pouco da pesquisa sobre as famílias simultâneas. Então, como eu falei anteriormente, sou mestre em família na sociedade contemporânea pela Universidade Católica de Salvador. E quando eu estava, em 2019, fiz uma pós-graduação presencial numa outra instituição, e o professor lançou um questionamento sobre um caso que estava, né, no escritório dele, sobre a possibilidade de reconhecimento de direitos de uma pessoa que
estava em união estável, né, de fato, com a outra que já tinha um relacionamento reconhecido em cartório. E surgiu essa inquietação, né, porque enquanto formadora de opinião, enquanto advogada, né, barriga de balcão, eu sempre, geralmente quando a parte nos procura, ela já procura tentando uma solução. E não é solução dizer a ela que, infelizmente, por ter um relacionamento, a partir de existir um relacionamento, aquele outro que se formou simultâneo ou paralelo não tem a chance de ter direitos, né, da pessoa exercer seus direitos. Porque, de fato, atualmente, existe pacificado que não é possível uniões estáveis simultâneas. Porque a resposta não, ela não vai trazer para as famílias simultâneas a resolução dos seus problemas, né? Então é necessário que o judiciário tenha um olhar mais social para aquela realidade que atravessa a contemporaneidade. E que eu percebi no curso da pesquisa é que ela não atravessa somente a contemporaneidade, ela é uma questão histórica e que está se desenrolando, né, como é que eu posso dizer, e que está sendo discutida também na contemporaneidade. No curso da pesquisa eu percebi que as famílias simultâneas elas já existem desde a época que os invasores entraram no Brasil e que devastaram a nossa cultura de certa forma, e ao vir para o Brasil eles não trouxeram as suas famílias, e ainda por cima, nesse processo dizimatório da população preta atrás de África, eles também fizeram o que a gente chama da separação, né? A desarticulação das famílias negras, formando então famílias simultâneas de maneira, inclusive, que a gente, como o livro de Conceição Evaristo, salvo engano, trata dessa questão do estupro, né, que aconteceu na época da invasão, e é esse recorte racial que eu faço na pesquisa, justamente por entender que as famílias simultâneas elas surgem de maneira histórica, né, mas que se reverbera na contemporaneidade, uma vez que atualmente houve julgamento, né, por parte do STJ para fins de reconhecer ou não famílias simultâneas, visando como consequência jurídica o direito a sucessões, a inventário, a pensão, enfim, a partilha de bens, e no âmbito do STF houve a discussão de reconhecimento ou não dessas famílias simultâneas para fins de rateio de pensão por morte frente ao INSS, né, o Instituto de Seguridade Social que a gente conhece. Então, surgiu essa inquietação, porque o não, ele não é resposta para essas famílias que batem as portas do judiciário buscando a chancela dos seus direitos, justamente, e aí tem um ponto interessante, do que seriam famílias simultâneas. A característica principal da família simultânea é justamente que elas existem de maneira simultânea, de modo a que não é possível perceber quem primeiro iniciou a relação. E família simultânea, ela é o tipo, e existem os gêneros. Nesse caso, eu trago um recorte de uniões estáveis simultâneas. Então, existe o tipo, né, famílias simultâneas, e o gênero, uniões estáveis simultâneas, porque existem vários tipos de família simultânea. Família simultânea através do casamento, família simultânea através de união estável, família simultânea entre um homem e duas mulheres, ou uma mulher e dois homens, de modo que o recorte da minha pesquisa são uniões estáveis simultâneas, porque eu compreendo que há, sim, a possibilidade desse reconhecimento, justamente porque a principal característica é não discernir, não distinguir quem primeiro iniciou a relação. Então, se não é possível, através das provas, que muitas vezes a roda dos autos, discernir quem primeiro iniciou a relação, porque o judiciário vai ter o condão, vai ter a formação de opinião de que quem deve ter direito e aquela questão, né, quem vai poder ser sujeito de direito dentro daquela relação. Se aquele arranjo familiar muitas vezes servia a ambos. Um dos casos que eu acessei, ele dizia exatamente isso, né, que ambos tinham família, ambos tinham filhos, prole, né, ambos dependiam economicamente, no caso era um homem e duas mulheres, e que viveram justamente em períodos, inclusive os filhos tinham idades semelhantes. Então, assim, existia esse arranjo, só descobriu quando do falecimento dessa pessoa, desse homem, que era o provedor, provavelmente, né, daquelas duas famílias, e o judiciário simplesmente diz, não, essa aqui não vai ter a chancela do direito, mas essa aqui vai. Então, isso é um assunto realmente de muita injustiça, por isso que o tema da pesquisa é uniões estáveis simultâneas na sociedade contemporânea,
entre a legalidade e a justiça, entre a ilegalidade e a justiça, porque há esse contraponto, né? Não é legal, mas é justo, né? Essa legalidade e a justiça é algo que tinha uma chama, né? Tem uma chama em mim, eu gosto e me interessa por pesquisas que tenha algo desbravador, que tenha algo que ainda não seja tão dialogado, tão debatido, porque é algo que soa para mim como um assunto que ainda há muito a ser explorado. E esse recorte racial ele vem justamente disso, porque quando eu fui fazer um breve histórico das famílias simultâneas, eu notei que, através dos livros, inclusive a minha amiga Caliane está aqui, a gente teve essa conversa, ela, não, isso com certeza é coisa de preto, a gente tem que trazer esse recorte racial para a pesquisa, que eu não aprofundei tanto no mestrado, até pela questão do tempo, só são 2 anos, e que eu pretendo trazer para o doutorado somente esse arranjo de famílias simultâneas na perspectiva afrocentrada, somente em relação às famílias afrocentradas, porque elas são as que mais têm, se fizer um histórico, porque não há ainda um dado científico cravado, a gente inclusive tem dificuldade de encontrar esses dados, e é proposital, assim, eu penso, enquanto pesquisadora, eu sinto que é proposital, pelas minhas vivências, em razão justamente de não ter interesse, não é interessante trazer esses dados, né, de quantas famílias simultâneas a gente tem. Mas todas as vezes que eu trago esse assunto, sempre alguém fala, mas eu conheço alguém da minha vizinha, alguém que passou por isso, que realmente aquele homem tinha 2 lares, aquele homem tinha 2 mulheres. É muito comum, mais comum do que a gente imagina, mas a gente não tem um senso científico em relação a esses dados. Esses dados não são tratados. Exatamente, perfeito. Esse recorte dessa pesquisa que é feita dentro do direito de família, ele fala muito, ao meu ver, e dentro das nossas conversas, sobre as famílias negras. Porque o que é a família simultânea, como a doutora colocou aqui muito bem, são famílias que acontecem ao mesmo tempo. Então você tem, e ainda tem um recorte aí que é da questão machista, né? Da questão que envolve a misoginia, enfim, que é esse lugar do homem, do patriarcado ainda, que vigora muito na sociedade, onde você, na maioria dos casos, porque é muito difícil você encontrar uma mulher, talvez até impossível, uma mulher que tenha 2 lares, né? Então, isso aí fala muito sobre a questão de gênero também, que a gente precisa discutir, né? Você vê isso partindo muito mais dos homens, que constituem diversas 5, 6, 4, 3, né, famílias ao mesmo tempo, e as mulheres estão sempre ali naquele lugar. Vá uma mulher criar 3 famílias nessa sociedade, para ver como é que ela vai ser apedrejada, né? Mas eu acho que tem um recorte de gênero também que é importante, e um recorte racial, porque pensando nesse processo de diáspora e de desconstrução das famílias negras, porque era estratégico do sistema colocar a mãe de um lado, o filho do outro, o marido do outro, desconstituir essas famílias, e como é que isso se configura, até mesmo pensando no homem negro como um reprodutor, pela ideia do escravizado que era reprodutor, que tinha a obrigação de trazer mais peças, porque as pessoas negras naquela época, os escravizados eram tidos como peças. Então, disso aí também, eu acho que tem um processo que vem de lá de trás. Então, não tem como a gente não fazer esse recorte racial, e eu tenho certeza que sua pesquisa, doutora, vai se aprofundar e vai trazer muitas informações importantes para a sociedade, quando a gente, inclusive, constatar, né, que a maioria dos casos de famílias simultâneas são de famílias negras. Isso aí é uma hipótese que eu levanto, mas eu acredito que é algo que a gente vai conseguir cientificamente constatar e embasar isso, com certeza, na questão racial, porque não tem como fugir desse debate. Então, tem essas questões assim que são importantíssimas, inclusive a inserção desse tema na academia. Porque eu tive lá na defesa, né, na apresentação do mestrado de doutora Larissa, com muito orgulho, inclusive, né, dela, e percebi que não é um tema familiarizado pela academia, né, que é um espaço ainda majoritariamente branco, é um espaço exatamente que a branquitude ocupa, né, que não é nosso por direito, entre aspas, é dito o tempo todo de maneira subjetiva que não é o nosso lugar, mas que ainda existe quando você leva para o mundo jurídico, talvez nos outros cursos de história, né, de letras, mas no direito ainda existe uma barreira para se tratar a questão racial. Então, inclusive, fica até a dica para os pesquisadores, os futuros pesquisadores, ou quem já está pesquisando, que tenha interesse pelo tema, que leve esse debate da questão racial para o judiciário, para esse ambiente acadêmico do direito, porque a gente precisa levantar essas questões, porque são questões que são nossas. Porque aí você tem a frieza do judiciário que vai juntar as provas, que vai analisar, que não vai levar em consideração a questão racial, independente da imparcialidade que deve existir. Mas quando você traz uma pesquisa acadêmica embasada e que diz por A mais B que tem que se ter um olhar diferente sobre determinadas decisões judiciais, isso fortalece.
e ajuda no desenvolvimento social. Então, é fundamental que nós possamos levar essa temática que aborde a questão racial para a academia. Com certeza. E só um gancho da fala da minha colega Kaliane, é que, se observar as decisões judiciais, elas nunca estão pautadas num princípio que deveria ser o princípio basilar, né, que é a da dignidade da pessoa humana. Ela é sempre pautada no princípio da monogamia, que eu percebi que não era um princípio, era um valor, né? E, de fato, como que pode decisões serem pautadas em valores que não guarnecem o princípio macro, que é a dignidade da pessoa humana? Porque toda a engrenagem, né, da legislação, ela pauta essa questão da dignidade da pessoa humana, do bem maior, juridicamente chancelado, que é a vida, o direito à família. Então, perceba que, ao negar, fere de modo a impedir o reconhecimento de famílias. Então, a família que vai apenas ser reconhecida é que fizer a melhor prova, é que o judiciário compreender que ali merece a chancela jurídica, a brecha de ser família. Então, aquilo me inquietou muito, porque eu logo pensei, quais as famílias que ficarão de fora dessa chancela, né, do direito, que esteja juridicamente tutelada? Quais as famílias? Então, a academia, infelizmente, não está preparada, né? A gente precisa ocupar esses espaços para que a academia compreenda o lugar da pessoa preta enquanto pesquisadora. Inclusive, era uma dificuldade minha. Eu falei assim, mas eu sou uma mulher preta, eu preciso trazer esse recorte racial, eu preciso que o leitor saiba que quem construiu esse trabalho é uma mulher preta. E quando ele vê o recorte racial, e quando ele vê uma perspectiva afrocentrada acerca das relações familiares, ele vai saber que quem construiu aquela pesquisa foi uma mulher preta. Perfeito, que potência. É transformador, é revolucionário. Eu acho que pessoas como a doutora Larissa, né, e outras várias, né, intelectuais que estão nesse mesmo caminho, traz essa perspectiva de mudança para a gente. Né, doutora? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E além do trabalho como mestre já, né, que apresentou a dissertação dela de mestrado, ela também é coautora de um livro, Ave Maria, só potência. Essa rede só tem potência, minha gente. Ela também é coautora de um livro. Fale um pouco para a gente, doutora, sobre esse livro que a senhora também produziu. Então, eu tenho um colega do direito, né, que os coletivos me trouxe essa amizade, doutor Antônio Pedro. Ele, à época, viu um edital, né, de um livro coletivo, né, uma obra coletiva, e falou, né, por que você não escreve, não pega um desses artigos do curso do mestrado? Porque no curso do mestrado a gente produz muito artigo, muito material acadêmico de robustez. Traz para um livro que era uma obra coletiva que tratava sobre direito privado em debate, né, justamente o livro chamado Multidireitos, na sua edição 13, Direito Privado em Debate. Então, trouxe um artigo, né, melhorei ele, trouxe mais robustez para publicar dentro desse livro da Editora Mente Aberta. Fiquei sentida porque não trouxe o livro aqui, mas a edição com certeza vai passar a imagem do livro. E eu trouxe um artigo sobre sucessão testamentária, né, porque, de fato, o que me move na minha advocacia é o direito das famílias, o direito civil como um todo, e eu agradeço muito o suporte e o engajamento que esse colega, Antônio Pedro, trouxe para a fim de eu conseguir publicar um artigo dentro de um livro, de uma obra, né, coletiva, e isso me honrou muito, porque eu não vou falar a minha idade não, mas eu sou jovem, e, de fato, poder realizar esse sonho que eu achava distante, eu nunca imaginei, né? Eu tenho que plantar uma árvore agora, porque aliás, acho que já plantei a árvore já. E é isso, eu me sinto realizada, porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu não imaginava que eu alcançaria esses espaços. E eu digo para você, mulher preta, jovem, periférica, que eu sou cria de Pirajá, bairro que eu nasci, um bairro histórico, inclusive, periférico, porém histórico. E eu fico muito feliz, muito me honra que eu consiga alcançar esses espaços. E quando eu alcanço esses espaços, eu alcanço ele coletivamente, porque eu agradeço minha ancestralidade, meu pai, minha mãe, meu avô, toda a minha família, que foi a minha base para que eu pudesse alcançar e trilhar esse caminho de maneira idônea, de maneira proba. E assim, eu fico muito feliz, realmente, de poder alcançar esse espaço. Que orgulho, viu? Que orgulho, doutora. Hoje nós estamos aqui falando sobre direito de família com a doutora Larissa Leite e quero manifestar o meu orgulho de poder, neste plano, compartilhar com você essa vida. Inclusive, deixar aqui registrado que eu hoje também advogo no direito de família, mas que Larissa foi uma grande incentivadora. Larissa foi quem me deu regra e compasso na advocacia, eu não posso deixar de considerar, e eu falo isso em qualquer lugar que eu vou, porque quando eu não sabia nem o que era um PJE,
Foi ela que me fez um vídeo, eu até me emociono de falar, porque é essa a ideia do coletivo das construções. Porque uma vai e puxa a outra. Eu nunca tive ninguém na minha família que veio da advocacia, que veio do mundo jurídico, mas eu tive Larissa, que me viu grávida na universidade, e que pegou na minha mãe, segurou na minha mãe e falou assim, Caliane, é assim que faz. Então, assim, eu tenho muito orgulho de poder compartilhar a militância, de poder compartilhar conhecimento com você. É assim, sou muito grata mesmo pelas suas orações, que eu sei que você faz por mim, né? E por você estar comigo nessa luta de construção e de transformação social, porque nós iremos levar esse nosso legado, essa nossa história que nós estamos construindo para outras mulheres, para outros homens, para outros jovens que tenham a gente como referência, né? Então, é isso. Com certeza. Também quero endossar meu agradecimento, minha gratidão, eterna gratidão, porque em 2018 eu tinha esse sonho de poder fazer justiça social, né? Eu já fazia, mas caminhava muito sozinha, e a Yalodês veio com esse propósito, né, de unir esforços, visando justamente a transformação através da coletividade. E a gente tem esse desejo genuíno, e esse encontro de desejos, né, de vontade, de criar mesmo um movimento nesse sentido, foi que nos trouxe até aqui, né? E eu agradeço muito que as nossas ideias se uniram, se cruzaram, e que a gente pôde, para além da faculdade, prosseguir, né, continuar essa caminhada. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada. Vamos encerrar essa conversa potente, esse bate-papo maravilhoso, aqui hoje falando no Yalodês em Pauta sobre direito de família na contemporaneidade, falamos sobre família, falamos sobre divórcio, casamento, né, namoro, letramento racial, exatamente uma conversa potente nesse espaço, que eu quero agradecer imensamente a Paulo Rogério, ao Vale do Dendê, que cedeu o espaço para que a gente pudesse estar aqui realizando o nosso programa. Quero agradecer a Dina Lopes, a Vasco Guzulha, a TV Quirimurê, canal 10.3, que está aqui nessa parceria, fortalecendo essa comunicação das nossas escrevivências que precisam ser levadas adiante para todas as pessoas. Quero agradecer a Adriana também, a nossa diretora aqui maravilhosa, que está aqui por trás das câmeras hoje, mas que é estouradíssima e que está aqui conduzindo esse momento com a gente. Um abraço, te vejo no próximo programa. Rainha africana, Brasil, caçula americana, poderosa no meu trono. Eu não tenho dono, eu não tenho dono.